Em 1917, o mundo vivia a Primeira Guerra Mundial, que fazia estragos econômicos e sociais nos países europeus. Igualmente, assistia à tomada do poder por socialistas e comunistas na Rússia. Esses acontecimentos refletiram no mundo inteiro, como na arte, na filosofia e na política. Por sua vez, o Brasil vivia um período de estabilidade econômica provocada pela escassez de alimentos e, consequentemente, da inflação. Em julho de 1917, 50 mil operários paralisaram praticamente todas as fábricas de São Paulo, exigindo o fim das condições desumanas de trabalho. Mas antes de falarmos sobre ela, precisamos voltar um pouco no tempo. A primeira greve geral do Rio de Janeiro aconteceu em 1903. Naquela época, não havia legislação. Eles diziam que o emprego era formal, com alguns direitos. Em tese, todos eram informais, mas eram mais informais ainda. Eles eram chamados de trabalhadores avulsos. O trabalhador ia de porta em porta, do trapiche, podendo ou não ser chamado para trabalhar naquele dia. Podia ficar uma semana sem trabalhar ou até mais. Esses trabalhadores entraram em greve em 1903 contra esse tipo de condição de trabalho. A partir dessa greve, teve o início a organização sindical por parte dos trabalhadores, tendo como pioneiros os estivadores que trabalhavam no porto, que criaram então a União dos Estivadores. Nessa época, o café era o principal produto de exportação nacional, movimentando os portos brasileiros. Na maioria dos trabalhadores, eles eram negros e vinham de tempos de escravidão em alguns casos, como o Sr. Cândido Manuel Rodrigues, um dos fundadores da Sociedade de Resistência dos Trabalhadores de Trapiches de Café. Bom, ele nasceu em 1869, em uma plena vigência de escravidão, antes da lei do ventre livre. Entre 1904 e 1905, os trabalhadores que atuavam nos trapiches, especialmente no carregamento de café, constituíram o que ficaria conhecido em 1905 como Sociedade de Resistência dos Trabalhadores de Trapiches de Café. Essa greve teve uma grande influência por todo o país, em incentivo às melhorias em condições de trabalho. Desde então, as greves já vinham ocorrendo no país desde 1905, mas a de julho de 1917 foi a de maior impacto. A greve geral de 1917 começou também nas fábricas de tecidos e se generalizou pela cidade de São Paulo. Para entender as causas da greve geral de 1917, é preciso entender o contexto histórico nacional e internacional da época. A indústria brasileira vinha crescendo muito rápido, graças ao capital gerado pelo café. Nesse mesmo contexto, os imigrantes europeus estavam vindo para a região sudeste, trazendo com eles ideologias anarquistas, socialistas e comunistas. Como forma de resistência, os grupos de operários criaram organizações e associações esportivas de clubes. Tais desses clubes são conhecidos atualmente, como o Corinthians, o Inter, o Vasco da Gama e o Cruzeiro. Os fatores internacionais que motivaram a greve geral de 1917 foi primeiramente a Revolução Russa e posteriormente a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914. As indústrias como da Inglaterra e dos Estados Unidos não estavam investindo nos produtos de bens de consumo, e sim nas indústrias bélicas. Por isso, foi necessário o aumento da produção no Brasil. Isso custou muito da qualidade de vida dos trabalhadores. Com o aumento da produção da indústria brasileira, além de vender para o mercado interno, o Brasil estava exportando para o esforço de guerra, ou seja, os países europeus e os Estados Unidos envolvidos na Primeira Guerra. Houve uma negociação coletiva entre os trabalhadores impostas aos patrões e ao governo, que os fizeram conquistar uma série de avanços. Depois, claro, o governo reprimiu e os patrões não cumpriram nenhum acordo. Em uma entrevista para o Núcleo Piranantinga de Comunicação, o professor de História Marcelo Badaró explica a situação. A gente já conhece como funciona a história das lutas dos trabalhadores. Elas vão e vêm, porque os trabalhadores não estão sozinhos no campo de jogo. Há o adversário do outro lado e ele não se cansa de jogar sujo. As condições de trabalho nessa fábrica eram as piores possíveis. Documentos de 1917, guardados no arquivo do Senado e no arquivo da Câmara, mostram que quase não existiam direitos trabalhistas. Cada fábrica fazia suas regras. Os empregados trabalhavam no mínimo 12 horas por dia. A partir desse período da história, foi constatada uma grande adesão aos movimentos sindicais. Paralelamente, há um aumento na repressão por parte do governo e dos patrões. Não obstante, essas mobilizações resultaram em uma série de conquistas para a classe operária. Os fatos curiosos sobre a greve geral de 1917 trazem consigo o fato de que as mulheres
foram as pioneiras no movimento operário, não somente pelas lutas trabalhistas, mas também contra o abuso sexual sofrido nas grandes empresas da época. Que anos depois, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 1930, a luta dos trabalhadores e a organização sindical ganhariam novos contornos. Entre as consequências geradas pela greve de 1917, temos que o operariado brasileiro ele adquire um conhecimento melhor de como se organizar. E ele também obtém a consciência de classe, que se baseia na percepção sobre o seu papel no sistema produtivo. Também ocorreu o desenvolvimento dos sindicatos, através da Liga de Classes de Bairros, pois antes não havia instituições que pudessem garantir os direitos que os operários deveriam ter. Esse movimento também colaborou para o fortalecimento e o desenvolvimento das ideias esquerdistas no Brasil, pois se trata de um período que as ideias comunistas e socialistas chegavam ao território brasileiro. Isso se deve ao fato que ocorria a Revolução Russa naquele mesmo instante. Também ocorreu o reconhecimento de que a polícia não deveria ser responsável para a resolução de conflitos sociais e que sim deveria haver um órgão especialmente para resolver questões como essa. Por meio de reivindicações, greves e embate com os patrões, esses grupos de resistência conquistaram diversos direitos trabalhistas, que configuraram vitórias importantes, como ressalta Badaró. Eles conquistaram, através dos sindicatos, algo que durou muito tempo, durou até os anos 90 no Brasil, que era o sindicato ter o controle sobre a contratação e distribuição do tempo de trabalho deles. As principais reivindicações da greve foi pelo fato da liberdade dos presos durante ela e pela proibição da demissão dos participantes deste movimento. Foi a formação dos sindicatos, houve a proibição do trabalho de menores de 14 anos e do trabalho noturno para menores de 18 anos e para as mulheres. Houve um aumento do salário entre 25% e 35%. E uma regulamentação do dia do pagamento dos trabalhos. Garantiram o trabalho permanentemente e a sua jornada foi de 8 horas a 5 dias úteis da semana. Os pagamentos eram realizados a cada 15 dias, com uma tolerância mínima de 5 dias. Houve alguns pagamentos extras por horas feitas a mais. Obrigar um homem a trabalhar mais de 8 horas por dia é uma exigência superior às forças humanas, argumentou o senador Raimundo de Miranda. A legislação trabalhista da década de 1920 também foi criada a partir das respostas dos movimentos grevistas. É como forma de contenção de sublevações. Também ocorreu a criação do pensamento de consciência de classe. Para Marx e Engels, a consciência de classe é sobre reconhecer a sua posição no sistema produtivo, seja ela como produtor da riqueza ou proprietário dos meios para gerar a riqueza. A distribuição realizada pelo sindicato ajudou a organizar a rotina de trabalho, o que foi um avanço significativo para a categoria marcada pela exploração, instabilidade e informalidade. Ainda no início do século XX, São Paulo despontou como a principal cidade industrial do país. Essa industrialização foi marcada pela luta de classe operária por direitos e melhoria nas condições de trabalho de milhares de brasileiros que se refletem até os dias atuais. Luta evidenciada em 1917 como uma grande greve geral. O que está havendo na verdade, e isso eu quero deixar claro aqui, é que os empregadores não querem negociar com os metalúrgicos de São Bernardo, Santo André e São Caetano. Exatamente porque é onde está a maior convulsão trabalhista brasileira. E é onde está o exemplo da greve de 1978. It's the time of the season when love runs high. In this time. Eu não tô achando isso aí certo, viu? Eles não têm nada que se envolver com greve. Não. Greve é de trabalhador e de dono de firma, não é de polícia nenhuma. Pleasured hands to take you in the sun to promised lands to show you everyone. It's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? Is he rich like me?